Boa noite, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Plano Semanal 4 e hoje a gente vai falar sobre tradução em procariontes, certo? E para começar, a gente vai voltar de novo aqui no nosso dogma central, certo? Se vocês bem lembram, ele fala o quê? O fluxo da informação genética. Beleza. O fluxo da informação genética é basicamente uma fita de DNA pode codificar uma fita de RNA por meio da transcrição e por meio da tradução, uma fita de RNA mensageiro pode virar uma proteína, certo? E aí vamos falar mais sobre isso. A gente viu que o DNA que codifica um RNA funcional quer dizer, o trecho do DNA que codifica o RNA funcional é o que é chamado de gene, certo? A gente viu isso na última aula. E aí a gente falou também sobre o que é um RNA funcional. A gente falou sobre o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador, certo? Existem outros também, outros tipos de RNA, que nem o microRNA e tal, que eles também influenciam ali no processo aí de... mexem aqui no tal do dogma. Mas a gente não vai falar deles, tá? E aí hoje a gente vai falar justamente sobre o processo que acontece com o RNA mensageiro, né? Que é o processo de tradução, certo? Os outros RNAs eles também estão envolvidos aqui no processo de tradução, mas quem passa mesmo pela tradução é o RNA mensageiro, certo? E a tradução é basicamente o processo que a gente vai pegar essa fita de RNA mensageiro e vai produzir uma proteína, certo? E tá, o que é uma proteína então? Aqui eu coloquei para vocês a estrutura do aminoácido, porque se vocês bem lembram, a proteína ela é composta por aminoácidos, certo? Ela também é um polímero, que nem a gente tinha falado lá na aula de DNA, se vocês lembram. A proteína também é um polímero. E os monômeros, né, que constituem esse polímero são os chamados aminoácidos. E aí eu coloquei aqui a representação da molécula do aminoácido, né, a representação genérica. E vamos falar mais sobre os aminoácidos. A gente tem vários tipos de aminoácidos que a gente pode ter diferentes. E a diferença entre cada um desses aminoácidos vai ser aqui nessa parte que é está representada por R aqui, que é o radical, certo? Um radical diferente vai indicar um aminoácido diferente. E aí ele pode ser um desses aqui, tá? E aí o aminoácido é chamado assim justamente porque ele tem um grupo amino e um grupo ácido, o ácido carboxílico, certo? E então, ok, a gente tem lá vários aminoácidos que vão compor uma proteína, certo? Esses aminoácidos eles vão se juntar por meio da chamada ligação peptídica. Imagino que vocês já tenham ouvido falar sobre isso, certo? Eu coloquei aqui essa imagem que mostra esse processo aí de ligação entre as moléculas dos aminoácidos, né? E se vocês lembram, quando a gente falou lá da ligação do DNTP com a molécula do DNA, se vocês precisarem, retomem isso, tá? Foi lá na primeira aula, acho, de replicação. A gente falou sobre essa reação aqui de condensação, que é quando duas moléculas pequenas vão se juntar para formar uma maior, né, que aqui no caso é um dipeptídeo, dois aminoácidos se juntam para formar um dipeptídeo. Então, que duas moléculas pequenas se juntam formando água e uma molécula maior, certo? E nesse caso aqui está até indicado, né, quais que são os átomos aqui que vão formar a molécula de água. E aí vai formar aqui essa ligação, que é a tal da chamada ligação peptídica, certo? Então, esses aminoácidos eles vão se ligar, né, em série, né, e vão formar ali uma proteína eventualmente, certo? Então, basicamente a proteína ela é um polímero que é longo e os monômeros desse polímero são chamados de aminoácidos e esses aminoácidos estão conectados pelas ligações peptídicas, certo? As proteínas elas têm várias estruturas, várias conformações. A gente não vai falar aqui de como é formada a estrutura da proteína, tá? A gente vai falar só como ela é montada,
mas a gente não vai falar sobre estrutura primária, estrutura terciária, estrutura quaternária, tá bom? Isso daí é outra história que a gente não vai abordar aqui, tá? E bem, então a gente viu que para formar uma proteína a gente precisa ter um RNA mensageiro, e para a gente ter um RNA mensageiro a gente tem que ter um gene, certo? E para a gente ter um gene a gente tem que ter uma molécula de DNA, beleza? Então tá, mas como que isso acontece? Aí eu vou apresentar para vocês aqui o tal do código genético. Não sei se vocês já viram essa tabelinha aqui, mas não se assustem, então, porque ela não é tão complexa assim. O código genético, ele basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai indicar para a gente o aminoácido que o códon representa. Tá, vamos falar o que é códon. Códon é um conjunto de 3 nucleotídeos. Tá? Se a gente ver aqui, ó, primeira letra, adenina. Segunda letra, citosina. Terceira letra, uracila. Esse conjunto aqui de 3 letras, ACU, é um códon. E esse códon ele vai indicar um aminoácido, certo? E aí, então, vamos ler isso daqui, essa sequência aqui que eu inventei para a gente testar isso, para a gente ver se a gente conseguiu entender essa história. AUG. Vamos olhar lá. A, primeira letra. U, segunda letra. G, terceira letra. Metionina, certo? Então, o primeiro aminoácido aí da sequência ia ser metionina, certo? E aí, esse códon AUG, ele tem uma característica especial, que ele é o chamado de códon de início. E ele é códon de início justamente porque ele vai ser o primeiro ali na formação das proteínas, certo? Por isso que ele está até destacado ali, porque ele normalmente não, ele vai estar no começo ali da sequência do RNA mensageiro. E ele é muito importante porque ele vai determinar aquilo que a gente chama de janela de leitura. Isso aqui não está escrito no slide, tá? Então, se você está vendo a videoaula e não está só lendo o slide, você vai ter o bônus aí. A janela de leitura, ela basicamente vai indicar onde que vai começar a tradução, certo? Na molécula de RNA mensageiro. Porque se a gente não tiver esse códon aqui de início, imagina que ela pode começar em qualquer um desses conjuntos de 3 letras, certo? Poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui, mas não é. Por quê? Porque a gente tem esse AUG aqui que vai indicar onde que o processo vai começar, tá? A gente vai ver direito depois como que vai ser essa história aí, mas o códon de início ele é importante justamente por causa disso. Tem outro fator que influencia no início da tradução, mas o códon de início ele é muito importante, certo? Então, ok, a gente viu que o AUG ele vai ser esse chamado de códon de início e ele vai codificar o aminoácido metionina, certo? E aí vocês podem me perguntar, então quer dizer que todas as proteínas vão começar com metionina? Então, sim, mas não. Por quê? Porque ela pode começar com metionina, beleza? A gente vai colocar lá o aminoácido, a metionina como primeiro aminoácido, mas depois ela pode eventualmente ser removida, tá? No processo de processamento. Então, não necessariamente ela vai ficar com essa metionina, mas ela provavelmente vai começar com ela, certo? E aí, então, continuando. A gente tem AUG, o seguinte é UAU. Então, vamos lá de novo. Primeira letra, UAU. Tirosina, certo? Então, vamos lá. Tirosina. Terceiro códon aqui. Primeira letra C, segunda A, terceira U. Histidina. Beleza. Quarto códon aqui. Primeira letra G, segunda letra C, terceira letra U. Alanina. Aí depois G, A, U. Aspargina. A, G, U. Serina. E aí o último códon que a gente tem aqui, se a gente for olhar na tabela, quando a gente bater aqui, ó, U, G, A, a
a gente vê que tem aqui indicando parada. E como assim parada? Parada, realmente. Quando chega aqui, quando reconhecem um códon de parada, acaba ali a proteína. Isso daqui vai ser liberado, a gente vai ver como, certo? E tá, como que são montadas então as proteínas? As proteínas elas vão ser montadas em uma interação ali de diferentes tipos de RNA. A gente falou um pouquinho disso na última aula, mas agora a gente vai detalhar um pouco mais, certo? Além dos RNAs, a gente vai ter também algumas enzimas e eu vou falar delas já já, tá? Os tipos de RNA a gente sabe quais são, porque eu já falei algumas vezes. O RNA mensageiro, o RNA ribossomal e o RNA transportador, tá? O RNA mensageiro vai ser ele que vai fornecer ali, vai apresentar os códons que eles vão codificar os aminoácidos, que nem a gente já falou agora há pouco, para formar a proteína. Então aquela sequência lá aquela sequência de letrinhas, ela vai estar onde? Vai estar aqui, no RNA mensageiro, certo? E aí, além do RNA mensageiro, a gente vai ter o RNA transportador. O RNA transportador vai ser ele que vai reconhecer reconhecer não, perdão. Ele vai parear com o RNA mensageiro e vai trazer, ele que vai transportar o aminoácido lá que a gente tinha falado. Então, quando tem uma sequência aqui, quando tem um códon específico aqui no RNA mensageiro, uma sequência, né, de 3 nucleotídeos, vai ter um RNA transportador que é compatível com esse códon. A gente vai falar melhor como isso acontece depois, tá? E aí ele vai transportar esse aminoácido até a molécula lá para formar a proteína, tá? E aí, por fim, a gente vai ter o RNA ribossômico. E o RNA ribossômico, ele vai meio que juntar os dois tipos, ele é meio que quem faz acontecer, sabe? Ele que vai trazer os dois juntos lá, e é nele que vai meio que acontecer o processo de tradução, ele que conduz a tradução, certo? Então tá, vamos falar do RNA transportador, tá? Lembra que eu tinha falado para vocês que ele vai ser específico ali com uma sequência de 3 nucleotídeos, certo? Vai ser específico com um códon. E isso acontece por quê? Porque ele tem essa região aqui na ponta, que é chamada de região anticódon. E ela é anticódon por quê? Porque ela vai ser complementar ao códon que vai estar lá no RNA mensageiro, certo? Então, se a gente tem uma sequência lá no RNA mensageiro que é UAA, aqui a gente vai ter uma sequência que é AUU, certo? Porque ela vai ser específica. E aí aqui em cima a gente vai ter, por outro lado, uma região que chama que é a região de conexão com o aminoácido. O aminoácido ele vai se conectar aqui, certo? Então a gente vai ter uma sequência específica aqui complementar e o aminoácido que corresponde, né, à sequência que vai estar lá na molécula de RNA mensageiro. E aí ele vai transportar essa molécula de aminoácido, né, até lá o ribossomo, né, onde vai estar acontecendo a tradução. E como que acontece essa ligação aqui do RNA transportador com o aminoácido? Porque ele sendo um RNA, ele vai ser transcrito que nem qualquer outro tipo de RNA, certo? E aí a gente vai ter a ação dessa enzima aqui, que é a aminoacil tRNA sintetase, que ela vai basicamente só conectar o RNA transportador com o aminoácido, tá? E aí vai formar essa estruturinha aqui clássica do RNA transportador, tá? Aí a gente tem o RNA ribossômico. E o RNA ribossômico, ele vai, que nem eu tinha falado, vai agir ali como o local de conexão entre os dois outros tipos, né, de RNA. E ele vai praticamente conduzir o processo de tradução de forma principal, né? Ele vai ser o ator principal dessa história aí. E ele vai ter duas subunidades aqui muito importantes. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre as subunidades do ribossomo. Talvez seja importante vocês olharem lá o material para dar uma olhada um pouco melhor nisso, porque às vezes é interessante, tá? Mas ele tem duas subunidades. A subunidade maior, ela vai interagir com o RNA transportador e com algumas outras enzimas.
E a subunidade menor, ela vai interagir com o RNA mensageiro, tá? E aí o que acontece? Vamos ter 3 etapas aí na formação da proteína. O processo de iniciação, que é a subunidade menor, ela vai se conectar com a fita de RNA mensageiro. E aí depois vai vir a subunidade maior, vai fazer lá a proteína, que nem a gente vai falar já já. E aí depois isso daqui é liberado, tá? São essas 3 etapas. Iniciação, elongação, né, de formação, né, da molécula, e terminação quando isso daqui for separado, né? E aí o que acontece? Como que a conexão aqui com a subunidade acontece, né? Acontece com essa tal dessa sequência Shine-Delgarno. A sequência Shine-Delgarno ela vai ser complementar a uma região do RNA ribossômico, tá? Então o RNA ribossômico ele vai se conectar ali à subunidade menor, tá? Vai se conectar ali na região Shine-Delgarno. E logo ali na frente a gente vai ter o quê? O AUG. E o AUG, se vocês lembram, é o códon de início, tá? Ou seja, ele basicamente vai, a Shine-Delgarno ele vai indicar para o ribossomo onde vai começar a tradução, certo? E aí eu vou chamar de novo a atenção de vocês para isso daqui, tá? É o terceiro início que a gente tem aqui nos processos, né? A região promotora, a gente falou lá na transcrição, certo? A região promotora ela vai indicar a RNA polimerase onde começar a transcrição, tá? A sequência iniciadora, ela é da replicação. Se vocês lembrarem, ela vai ser a sequência do primer, que vai indicar a conexão da DNA polimerase, tá? E a Shine-Delgarno, que foi essa que a gente falou agora, ela vai ser uma sequência na molécula de RNA mensageiro, que vai indicar onde a subunidade pequena do RNA ribossômico vai se conectar, para começar a tradução, certo? Cuidado aí com esses conceitos, lembrem da diferença entre eles, tá? Então beleza, vamos lá. Coloquei aqui uma molécula de RNA mensageiro hipotética, para mostrar como que acontece, quais são as etapas ali da tradução. Eu tinha falado para vocês que a sequência Shine-Delgarno aqui, ela é o quê? Onde vai conectar a subunidade pequena do ribossomo no RNA mensageiro, certo? Então, justamente isso que vai acontecer primeiro. A subunidade pequena vai lá, vai se conectar na Shine-Delgarno. E vai ficar logo ali perto do códon de início, certo? E aí, depois disso acontecer, o primeiro RNA transportador vai se conectar lá no códon de início. E aí, que nem vocês devem lembrar, esse códon de início aqui ele vai codificar uma metionina. E aí tá, depois que isso daqui aconteceu, depois que conectou a subunidade pequena e o RNA transportador, a subunidade maior vai chegar e vai se ligar lá no complexo, tá? A subunidade maior do ribossomo ela tem três partes, né? Como se fossem câmaras diferentes, mas eu não vou entrar em detalhes do que elas são, tá bom? E tá bom, beleza, vai conectar lá a subunidade maior e aí a gente vai ter esse complexo aqui formado, tá? E aí logo em seguida, então, esse ribossomo ele vai andar ali para frente, vai andar um códon para frente. E aí, consequentemente, isso daqui vai ficar um espacinho para trás, certo? E aí vai chegar o quê? Um outro RNA transportador e vai se juntar aqui com esse complexo aqui que a gente já tinha. E então, esses dois aminoácidos que estão aqui, eles vão se conectar. E o RNA transportador que tinha trazido essa metionina aqui vai embora, tá? E aí vai acontecendo isso, ele vai se mover para frente, vai chegar mais um RNA transportador com outro aminoácido. Esse aminoácido vai se conectar com os outros aminoácidos e o RNA transportador vai embora. E eu coloquei aqui um gifzinho que mostra isso mais fluidamente, né, sem ficar cortando os slides, né? E aí dá para ver certinho como chegam os RNAs transportadores com os aminoácidos se conectam,
e o de trás lá que já deixou o aminoácido vai embora, certo? Eu vou passar de novo para vocês verem. E aí, ok, né? Deixou lá essa molécula aqui de uma proteína, né? Ela provavelmente vai ser muito maior, não vai ter só 3 aminoácidos, o que é um exagero didático. E aí o ribossomo ele vai, em certo momento, vai reconhecer ali o códon de parada, certo? Lembra dessa história do códon de parada? Ele vai indicar o quê? O fim da molécula de proteína. Chegou ali, a tradução tem que acabar. E o que acontece? Uma enzima chamada de fator de liberação vai reconhecer esse códon de parada. E aí a enzima fator de liberação, adivinha o que ela faz? Libera tudo isso, tá? Vai separar o complexo todo, a molécula de RNA mensageiro, do ribossomo, da subunidade pequena e da proteína que está formada, certo? E aí acaba o processo de tradução, tá? Pode começar de novo, o ribossomo pode ir lá conectar e traduzir esse RNA de novo, mas vamos parar por aqui mesmo, tá? E aí é meio que isso, certo? Essa aula aqui vai ser mais curtinha. E eu deixei de novo um vídeo, né? Esse vídeo aqui ele é muito bom também. Assistam lá depois, porque ele ilustra muito bem esse processo aí. E é isso, essa aula vai ser mais curta mesmo, ela não é tão... não tem tanto conteúdo assim. Mas tirem as dúvidas quinta-feira, certo? E até, gente. Tchau, tchau.